Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 6 da classe de adultos, a consciência, o tribunal interior. A nossa consciência é o nosso grande tribunal. Quando nós falamos sobre consciência, que é o que eu vou falar com você na lição de hoje, nós veremos algumas coisas bastante peculiares pelas quais é um tribunal que nós não conseguimos se livrar dele. Então, na lição de hoje é uma lição extremamente importante para que nós venhamos refletir acerca das coisas que nós fazemos e das coisas que nós não fazemos, para que a nossa consciência não venha nos condenar. Texto áureo. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Atos capítulo 24, versículo 16. Observe que aqui ter uma consciência sem ofensa, ou seja, ter uma consciência limpa, uma consciência tranquila, tanto para com Deus, tanto também para com os homens. Verdade prática, diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter sempre uma boa consciência. Então, quando nós temos prisamos aí pela sã doutrina, quando nós vivemos na sã doutrina, nós temos essa aí, a nossa consciência tranquila. Introdução. Deus fez o ser humano com um senso moral chamado consciência, que acusa, defende e julga. Então observe que a nossa consciência, ela vem em três partes. Ela vem como acusação, como defesa e como julgamento. Então, quando nós fazemos algo errado, a consciência nos acusa de que nós estamos errado. Ela também, quando nós não fazemos, ela também nos defende. Ela sabe que nós não fizemos aquilo. E ela também nos julga. Olha, você fez isso, e então você precisa aí rever os seus conceitos. Então, sobre essa dinâmica que é a lição de hoje, é uma lição bastante interessante para nós. Antes e depois da queda, a primeira manifestação. O homem transgrediu e experimentou o funcionamento acusativo da consciência, culpa, vergonha e medo. A questão aqui da consciência vai nos trazer uma questão muito reflexiva através da culpa, da vergonha e do medo. Quando houve ali a queda, a primeira coisa que aconteceu na consciência de Adão e Eva foi a questão da culpa. Eles sentiram culpa por aquilo que eles fizeram. Eles desobedeceram a Deus. Quando nós pecamos, a primeira questão que nós temos também é isso. É o sentimento de culpa. E isso vai nos abatendo muito. Por quê? Porque nós sabemos, né, naquela culpa fica na nossa consciência, né? Nós sabemos que nós somos culpados, nós sabemos que nós não deveríamos fazer aquilo. E depois disso vem o quê? Vem a vergonha de ter feito. Por quê? Porque a vergonha ela vai expor aquela culpa. Ela vai mostrar para todos o que nós fizemos. Então isso vai surtir uma vergonha. Geralmente o pecado ele vem como uma vergonha, né? E depois vem o medo das acusações, o medo do julgamento, o medo das pessoas falarem de nós. Por quê? Porque nós fizemos algo que nós não deveríamos fazer. Nós tivemos primeiro culpa por ter feito, agora nós temos uma vergonha por ter feito aquilo, né? E agora vem a culpa. Então nós passamos uma vergonha de ter feito algo e agora, melhor, o medo, e agora vem o medo. E o medo é uma chave muito importante na nossa vida, porque o medo, ele faz com que as pessoas façam coisas pelas quais não deveriam fazer. Quando nós temos, por exemplo, uma dívida para pagar e nós não temos como pagar, esse medo da consequência de não pagar a dívida faz com que nós venhamos fazer coisas que geralmente nós não fazemos. Por exemplo, nós na situação ali de desespero, nós estamos com medo daquela dívida, né? Vou aqui pegar um exemplo da dívida. Então nós fazemos o quê? Nós vamos roubar alguém. Para quê? Para, com o dinheiro do roubo, pagar a nossa dívida. Então veja que a culpa, tem a culpa depois quando nós fazemos algo errado, temos lá o sentimento de culpa, a vergonha e o medo. E o medo, quando ele tem essa questão da reação
né? Então, para eu não sofrer uma consequência de que eu estou devendo algo para alguém, eu vou lá e roubo. Aí acontece o pior, né? A pessoa é pega ou não é pega, independente ali, mas a questão aqui, o problema é que roubou, ou seja, ele cometeu um outro pecado. Ele teve uma culpa por algo que ele fez errado, agora ele tem uma vergonha, e agora, por conta do medo que ele sentia, agora ele tem um outro pecado nas costas. Então observe que o medo ele faz com que as pessoas ajam por conta do medo. Ah, não, eu tenho muito medo de acontecer isso e aquilo, então eu vou fazer isso. Então, acontece essas coisas. Então, nós devemos ter muito cuidado com o nosso medo. O nosso medo ele pode ser um grande adversário nosso, porque nós por medo de acontecer uma coisa conosco, nós acabamos fazendo algo que nós não deveríamos. Então, nós precisamos ter muito cuidado sobre essa questão do medo. O direito natural. Todo ser humano nasce com um conteúdo normativo fundamental na alma, que é a lei moral, também chamada de lei da natureza ou direito natural. Observe que Caim feriu a Abel e tirou dele o quê? O direito natural da vida, um direito que só o Senhor dá e tira. Então observe que Caim, quando matou seu irmão, ele acabou tirando esse direito natural. Então observe que nessa perspectiva, nós temos no fundamento da nossa alma a lei moral. Então, quando essa questão da lei moral ela é quebrada, nós acabamos cometendo o pecado. Então, nós devemos ter cuidado. Qual é a moral que eu tenho hoje? Né? A minha lei moral, a lei que está dentro da minha alma. Será que eu estou infringindo essa lei moral? Ou será que eu estou tendo uma consciência perfeita de que eu não devo fazer isso ou eu não devo fazer aquilo? Se Caim pensasse, observasse essa lei moral, ele não teria feito o que fez. Ele não teria matado seu irmão. Então observe que nós devemos ter muito cuidado com essa questão do direito natural, né, que é o direito que as pessoas têm nesse caso de Caim, por exemplo, o direito da vida. Então a nossa lei moral nos diz que nós não devemos tirar a vida de ninguém, ainda mais do irmão, né? Escrita no coração. Em Romanos 2, 12 e 16, Paulo faz referência à lei mosaica dada a Israel e à lei moral, o direito natural comum a todos os homens, inclusive aos gentios, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. Em princípio, é com base nessa lei geral que a consciência atua, quer acusando-os, quer defendendo-os. Pois bem, a lei moral, que vai falar da nossa vida cotidiana, uma vez que a lei mosaica, né, a lei de Moisés foi dada lá a Israel, a lei moral é para cada um de nós, todos nós temos uma lei moral, e essa lei moral, ela que atua na consciência, nos mostra se verdadeiramente vai nos acusar ou irá nos defender. E como é que isso funciona? Bom, se eu fiz algo errado, ela vai me acusar, mas se eu fiz algo certo, ela vai me defender. Portanto, essa lei ela precisa estar escrita no nosso coração. Nós devemos ter no nosso coração essa questão da moral, essa lei moral, né? Também, uma vez que nós somos guiados pela palavra, então nós também temos esse senso comum da moral. Por que é o senso comum? Porque independente se a pessoa é cristã ou não, ela também tem isso no seu coração, essa questão da lei moral. Diferente de Caim, que não teve. Então, quando nós não usamos, né, essa lei moral, nós cometemos pecados que transgridem, né, a lei de Deus, tanto a lei do homem, né, quanto a lei de Deus. Então, isso faz com que as pessoas acabam perdendo o seu valor, ou nós fazemos com que as pessoas percam o seu valor. Então, é necessário termos esse cuidado com a lei. Sinopse: a consciência foi dada por Deus como senso moral inato, mas sofreu distorções após a queda. O funcionamento da consciência: acusação, defesa e julgamento. Ao pecarem, a consciência ecoou na alma como uma voz secreta e incômoda. Observe que a consciência ela tem essa questão dela ser interior. É uma voz secreta.
Só você escuta a sua consciência, da mesma forma que só eu ouço a minha consciência. E isso nos causa, quando nós pecamos, nos causa incômodo, porque não tem como se livrar da consciência. Para onde eu vou, a consciência está junto. Não dá para separar. Então, nesse aspecto, isso acaba dando um incômodo. É aquela pedrinha no sapato que incomoda. Então, essa é a nossa voz consciente, a nossa voz secreta. Só nós ouvimos e aquilo fica incomodando, aquela pedrinha fica incomodando, fica incomodando. Por quê? Porque é uma acusação. É uma acusação. Então, observe que essa questão da consciência, ela vai sempre falar do nosso interior. A consciência vai sempre nos levar para pensar sobre nós mesmos, sobre aquilo que eu estou fazendo ou aquilo que eu estou deixando de fazer, a lei que eu estou aplicando ou a lei que eu estou deixando de aplicar. Então, e as consequências que isso me trará para a minha vida, e isso vai me trazer incômodo. Se eu não fizer segundo a vontade de Deus, o que isso vai acontecer? Vai acontecer que eu vou ficar com uma voz secreta, incômoda, porque eu fiz algo que eu não deveria fazer. Vãs justificativas. Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Não houve uma resposta direta, impossibilitado de negar seu pecado. Adão fez o que se tornaria comum ao ser humano, tentou se justificar, certamente buscando aplacar a consciência. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. É o famoso, a culpa é minha, então eu ponho quem eu quiser. Observe que Adão aqui, ele cometeu um erro, né, um pecado, ele desobedeceu a Deus, uma ordem direta de Deus. Agora ele quer terceirizar a sua consciência, só que a consciência é impossível de ser terceirizada. Ou seja, ele queria colocar a culpa em outra pessoa, que no caso seria Eva. Ele queria se sair, não agir com responsabilidade, ele queria colocar essa responsabilidade nas mãos de outra pessoa. Então, nessa questão, são vãs justificativas. A nossa justificativa diante dos fatos é extremamente ineficaz contra a nossa consciência. Imagina que aqui Adão, no caso aqui, está enfrentando quem? Está enfrentando a Deus. Ele é como se ele quisesse enganar a Deus, culpar a Deus, na verdade, né? Olha, a mulher que tu me deste, ela me deu o fruto e eu comi. Ora, se ela te deu do fruto e você comeu, se ela te deu um fruto e certamente você talvez até não conhecia o fruto, né? Então, qual a primeira coisa que você tinha que fazer? Olha, esse fruto aí não é daquela árvore que Deus falou pra gente não comer, não, né? Mas não, o que ele fez? Ele comeu. Então, se ele comeu, ele tomou para si o risco. Ele assumiu o risco. Ele assumiu o risco. Então, a consciência, ela é extremamente implacável. Ela não cede às vãs formulações humanas. Nós podemos formular o que quisermos diante da nossa consciência. A nossa consciência sabe o que nós fazemos, ou o que nós fizemos, ou o que nós deixamos de fazer. Então, observe que não há como nos justificar diante da nossa consciência. O debate no tribunal. Em processo gera na mente um exame interior, uma investigação pessoal, com o objetivo de alcançar um veredito favorável, o testemunho de uma consciência limpa. Em casos assim, mesmo que acusações externas prevaleçam, como ocorria com Paulo em Cesareia, a paz interior em função da consciência está sem ofensa. Então observe que num processo de investigação interior, que somente a consciência é capaz de fazer, nesse sentido humano, nós sabemos que Deus sabe de todas as coisas, então Ele sabe se nós fizemos ou não, mas nessa questão humana, o objetivo de alcançar um veredito favorável, né? Então veja que a consciência, quando ela está limpa, ainda que uma pessoa seja culpada, né? Ou seja, acusações externas prevaleçam, ainda assim essa pessoa terá paz. Por quê? Porque a consciência dela sabe que ela não é culpada.
A consciência dela sabe que ela não teve culpa, que ela não cometeu um crime, que ela não cometeu um delito, que ela não cometeu pecado. Então nela não há nenhuma culpa. Então, por mais que a pessoa seja julgada, por exemplo, pela lei do homem, ou dependendo do caso aí, talvez da igreja, numa situação de disciplina, por exemplo, na igreja, então essa pessoa ela fica em paz, por quê? Porque ela sabe que ela não cometeu pecado, ela sabe que ela está ilesa das responsabilidades. Por quê? Porque a sua consciência fez ali uma investigação interior e não achou absolutamente nada de culpa. Porque, como eu já falei, a nossa consciência ela é um juiz que não tem como enganar, não tem como persuadir, não tem como burlar, porque ela sabe o que nós fazemos e o que nós deixamos de fazer, e mais, a nossa consciência sabe o que nós pensamos ou o que nós deixamos de pensar. Então, a nossa consciência, nós não temos como escapar da nossa consciência. Então, quando uma pessoa faz uma investigação interior e vê que realmente ela não cometeu nenhum pecado, então, ainda que essa questão, essa culpa externa seja promovida de uma forma que realmente essa pessoa, você realmente praticou isso, ou fez aquilo, essa pessoa fica em paz porque ela sabe que ela não fez. Sinopse. A consciência atua como um tribunal interior que acusa, defende e julga nossas atitudes diante de Deus e dos homens. E você já fez essa investigação interior sobre alguma acusação que as pessoas fizeram contra você e você viu que você estava completamente correto, que você não teve nenhuma culpa no negócio? Se você já passou por isso, deixa o seu comentário, eu vou deixar um coração para você. A consciência é falível. Defeitos da consciência. Para a consciência funcionar bem, é preciso estar corretamente educada e cuidada à luz da genuína palavra de Deus no Espírito Santo. Há algumas pessoas que dizem que se o coração não te condena, maior é Deus. Não é bem por aí o negócio, não. Vamos lá. Por que não? Porque a nossa consciência, apesar dela ser implacável, ela também pode ser, em alguns casos, como é o caso dela ser cauterizada, por exemplo, ou ser fraca e contaminada ou corrompida. Em outras palavras, quando a consciência não está de acordo com a palavra, então ela pode ser falível. Por que ela pode ser falível? Porque para ela funcionar bem, se ela não estiver guiada pela palavra de Deus, então quando alguém faz algo que não é segundo a vontade de Deus, a consciência não diz para ela que ela está errada. Por quê? Porque ela não sabe que está. Então aqui nesse sentido, aí a consciência vai falhar. Eu vou te dar um exemplo. Como eu já falei lá no início, eu vou usar esse termo de novo. Quando uma pessoa, por exemplo, não tem na palavra de Deus, apesar que isso é moral, apesar que isso seja interno, quando uma pessoa tem essa questão de roubar, por exemplo, ela não sabe pela palavra que roubar é errado, então quando ela rouba, ela não acha que é errado. Por quê? Porque ela não tem consciência daquilo. Então esse aqui é só um exemplo à parte, mas nós sabemos que em qualquer lugar, mesmo que a pessoa não conheça a palavra de Deus, ela sabe que roubar não é correto. Mas aqui é só para a gente ter um exemplo do que a Bíblia diz para não fazer, mas alguma pessoa pode ser por alguma razão, existe até uma doença que as pessoas falam, né? Aquela pessoa que pega as coisas, né, escondidas das pessoas e rouba, e ela faz aquilo porque a consciência dela não sabe que ela está fazendo aquilo. Existe até um nome, mas agora eu não me recordo. Então, nesse sentido, a consciência ela pode ser contaminada, ela pode ser corrompida, porque ela pode ser legalista, porque ela não sabe, ela não tem aquela identidade com a palavra de Deus. É como, por exemplo, se você vai para um outro país, vou dar um exemplo aqui bem prático. Quando você vai para um país e você não sabe que lá uma coisa extremamente simples é um crime, por exemplo, e você comete aquele crime, a sua consciência ela está limpa. Por quê? Porque você não reconhece que aquilo é pecado, que aquilo é um crime, você não sabe. Então, aquilo ali, então, você fica completamente limpo. Por que é limpo? Nesse caso, porque você não tem conhecimento daquilo que é errado lá. Eu não lembro que as pessoas costumam dizer, eu não sei nem se é verdade, mas eu sei que as pessoas lá na Itália ficam muito bravas se você pedir uma pizza lá e colocar ketchup. Para eles lá é quase um crime. Como para você isso não é crime, quando você come pizza, você enche aquele negócio de ketchup mesmo, porque fica bom mesmo o negócio.
Então, como isso para você não é crime, não é nada, quando você chega na Itália, você pede uma pizza, o que você vai fazer automaticamente? Colocar ketchup. Para você é extremamente normal, é natural. Então, a tua consciência não consegue filtrar que isso é errado. Então, observe que nesse sentido, então, a consciência está falível. Por quê? Porque ela não tem conhecimento daquilo que é correto. Deus, o supremo juiz. Devemos sempre nos submeter humildemente a Deus, ainda que nossa consciência não nos acuse. Somente Ele, o supremo juiz, pode sondar nosso interior e expor os mais profundos desígnios de nosso coração, mesmo que nos sejam ocultos. O Senhor, Ele esquadrinha o nosso coração, como diz lá em Jeremias 17:9, né? Ele esquadrinha o nosso coração ele é enganoso. Então observe que nós devemos nos submeter a Deus. Por quê? Porque ainda que eu faça algo e esse algo eu não vejo como errado, eu tenho que me orientar com o Senhor. Por quê? Porque por mais que no meu coração aquilo não seja pecado, não seja errado, para Deus é. Então eu preciso me consultar com o Senhor. Senhor, esse negócio que eu tenho feito, tu está nesse negócio mesmo? Tem que questionar, tem que se consultar humildemente ao Senhor, porque o Senhor vai nos mostrar o caminho. Vai relatar o próprio caso mesmo de Adão e Eva. Observe que eles viram que estavam nus, colocaram roupas, né, como se fossem roupas, né, de folhas de figueira, mas o que o Senhor fez? O Senhor foi lá e colocou roupas maiores. Por quê? Porque na consciência deles, do jeito que estava ali, estava bom. Então, mas o Senhor esperava as roupas maiores, né? Então aqui nós já temos uma noção de que o que para mim pode ser extremamente natural, normal, não é para o Senhor. Deus não está no negócio. Então Deus, como nosso supremo juiz, o que nós vamos fazer? Se eu estou fazendo algo e por via das dúvidas, é melhor consultar a Deus para ver se realmente eu não estou pecando fazendo isso. Até porque há alguns pecados, por exemplo, que a soberba, por exemplo, a soberba e o orgulho são os que mais se escondem. Você não sabe quando uma pessoa é soberba ou orgulhosa. A gente pode, às vezes, até deduzir, né, pelos atos, por palavras e tudo mais, mas no coração nós não sabemos, nós não conseguimos sondar. Por quê? Porque é um pecado que a soberba do coração, por exemplo, né, o orgulho, é algo interior. Não é algo palpável. Você não pegou o orgulho de alguém. Peraí, peguei teu orgulho aqui. Não é palpável. Então, aquilo que não é palpável é muito mais difícil de nós descobrirmos, de nós conhecermos. Então, o caso do pecado da soberba e do orgulho tem essa dinâmica. Como é interior, então nós não sabemos. E isso realmente é um pecado perigoso, porque às vezes a pessoa tem orgulho, é soberba, mas ela nem percebeu ainda. Sinopse: a consciência pode ser corrompida ou enganada e só funciona corretamente quando guiada pela palavra e pelo Espírito Santo. Conclusão: se ela nos acusar, não nos esqueçamos, o sangue de Cristo é poderoso para purificar a consciência de todo aquilo que, arrependido, confiar no poder do seu sacrifício. Cheguemos-nos sempre a Ele com inteira certeza de fé. Então a nossa consciência, ela verdadeiramente, ela é algo que nós precisamos ter limpa diante de Deus e dos homens. Nós sabemos que alguns casos específicos, como foi o próprio caso de Paulo e Silas, né, que foram acusados de algo que eles não fizeram, né, e não tinha nenhum problema ali, mas foram para a prisão. Então nós temos que ter cuidado a ter a nossa consciência diante dos homens perfeita, ainda que eles nos julguem e ainda que eles nos coloquem na prisão. Nós devemos ter essa consciência de tranquilidade, que eu nada fiz, eu não tenho pecado nesse negócio. Eu posso até morrer por isso, mas eu não tenho pecado nesse negócio. Nós temos que ter essa consciência diante dos homens e principalmente também diante de Deus. Revisando o conteúdo. Número 1.
Do grego sinedsis, saber como, a consciência é uma faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela. É como um sensor instalado na alma humana. Número 2. Deus estabeleceu uma lei específica, a proibição de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, com o anúncio da penalidade: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2,17. O homem transgrediu e experimentou o funcionamento acusativo da consciência, culpa, vergonha e medo. Número 3. Todo ser humano nasce com um conteúdo normativo fundamental na alma, que é a lei moral, também chamada de lei da natureza ou direito natural. Número 4. A consciência funciona como um órgão de acusação ou defesa, mas também exerce função judicante, ou seja, uma função de julgamento. Número 5. A Bíblia menciona a consciência defeituosas, cauterizada, insensível ao pecado. Efésios 4,19, 1 Timóteo 4,2. Fraca, legalista. 1 Coríntios capítulo 8, versículos do 7 ao 12. E contaminada ou corrompida. Tito capítulo 1, versículo 15. Então que nós venhamos verdadeiramente observar a nossa consciência, o tribunal interior. Que nós venhamos estar com a nossa consciência tranquila diante de Deus e dos homens, para que nós não venhamos estar presos às nossas culpas, às nossas vergonhas e ao medo, de ser exposto. Então que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!